E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia da gente falar algumas curiosidades sobre a nossa vida de leitor, né? Já deu pra perceber qual é o tema desse vídeo só pelo título e hoje eu vim contar pra vocês algumas das curiosidades dos nossos seguidores, dos nossos seguidores da gente. Então, se você quiser saber o que eles responderam nessas curiosidades, fica comigo, sejam todos muito bem-vindos. Bom, gente, a ideia desse vídeo nasceu seguindo aquela trend que tá bem famosinha aí nas redes sociais, né? Das pessoas respondendo 5 curiosidades sobre a sua vida pessoal, né? Obviamente, alguém teve que criar uma falando sobre as 5 curiosidades da nossa vida literária, da nossa vida como leitor. E o que leitor mais tem é curiosidade, né? Então eu respondi lá no Instagram do Garotas Entre Livros. Se você ainda não segue, aproveita para seguir a gente agora. E respondi essas curiosidades e algumas pessoas comentaram, né? Como geram muitos comentários, eu acabei tendo a ideia de fazer o quê, né? Eu coloquei uma caixinha lá e falei assim, me conta pelo menos uma curiosidade da sua vida de leitor. E várias pessoas responderam, eu trouxe algumas respostas aqui pra vocês. Eu vou tentar colocar a caixinha aqui pra vocês verem como as pessoas responderam. E se der, vai entrar. Se não der, a gente, enfim, vocês vão ter que me ouvir mesmo. E eu pedi uma curiosidade da sua vida de leitor. E os nossos gels responderam, nossas garotas e garotos entre livros responderam lá no Instagram. Por isso que eu falo sempre aqui, né? Vai seguir lá no Instagram também, porque a gente tá sempre interagindo, trocando uma ideia por lá. Então, vamos lá para as respostas do pessoal. A primeira resposta veio, não foi só uma pessoa que respondeu isso não, foram várias pessoas que responderam isso. Mas veio a partir do que eu tinha dito uma curiosidade minha, né? E uma das minhas curiosidades como leitora é que eu geralmente esqueço o nome de personagem, gente. Isso assim, posso ler o livro, não com todos, é claro, aqueles mais icônicos é impossível esquecer, mas tem outros que geralmente eu esqueço. Tipo, eu fechei o livro agora, eu já esqueci o nome dos personagens e eles tava lendo sobre eles ainda agora, né? Mas acontece. Vivo esquecendo o nome de personagens principais e várias pessoas também disseram a mesma coisa. Uma colocou assim: nunca lembro o nome dos personagens principais. Teve uma que disse assim, eu pensei que eu fosse a única que isso acontecesse. Mas não, várias pessoas responderam a mesma coisa. Eu achei isso sensacional. Você também esquece o nome de personagem principal? Eu fico imaginando o autor vendo isso, sabe? Pensa com tanto carinho, com tanto cuidado no nome dos seus personagens, só para os leitores simplesmente esquecerem e ignorarem o nome que eles pensaram com tanto carinho. Fazer o que, né? Uma outra colocou assim, e-book e um coração. Ou seja, eu entendi o quê? Que ela prefere e-books a livros físicos. Você também é assim? Eu me divido entre os dois. Eu não tenho exatamente, eu só prefiro livros físicos, eu só prefiro e-books. Eu gosto dos dois. É livro, eu tô lendo. E eu acho que a vantagem do e-book é óbvia, né? Você não leva peso pra cima e pra baixo. Você pode armazenar milhares de livros dentro do seu leitor digital. No meu caso é o Kindle. E o livro físico, uma curiosidade, eu particularmente acho isso. Eu acho que a gente consegue guardar mais as histórias em livros físicos. Você lendo um livro físico, por exemplo, você consegue guardar mais a história. Pelo menos comigo é assim. A minha memória fica mais ativa quando eu leio um livro físico. Mas não tenho exatamente uma preferência, né? Eu gosto dos dois, eu leio os dois nos dois formatos e tá tudo certo. Você tem uma preferência? Me responde aqui também. Uma outra pessoa respondeu assim: não gosto de séries, prefiro os livros únicos. Eu super entendo isso, gente. Série, olha aqui. Série deixa a gente preso. Aqui, essa minha estante aqui é só de série. Só de série. Só série. Então, série meio que escraviza o leitor, né? O autor vai escrevendo, parece que não vai acabar nunca. Aqui também, desse lado também tem algumas séries. Aqui em cima não, são mais livros únicos, mas aqui embaixo tem. Nos romances de época, então, que o autor ele quer escrever sobre a vida da família inteira. Quando, se for semelhante aos Bridgerton, se são 8 filhos, imagina aí, né? São 8 livros, mais 9, 10, 15. Quantos o autor quiser escrever, a gente tá lá comprando, pagando. Essa daqui é esperta, né? Ela não se apega às séries, eu não consigo fazer isso. Eu sou escrava de série até hoje. Você também é? Me conta também, por favor. Outra pessoa respondeu assim:
Nunca leio só um livro, leio vários ao mesmo tempo sem misturar histórias. Isso também eu faço. Eu nunca consigo ler só um livro, gente. Eu sempre tô lendo mais de um e sempre ao mesmo tempo. É um e-book, é um livro físico. Às vezes mais de um e-book. Se eu fizer leitura coletiva, então eu pego. Geralmente assim, eu leio um livro físico e um e-book. Agora, se eu estiver fazendo leitura coletiva, independente se ele for e-book ou não, eu vou estar lendo também. Aí vira três. Às vezes eu tô meio travada numa leitura, eu acabo pegando outro e aí já vira quatro. E assim vai indo. Eu sempre leio mais de um livro ao mesmo tempo. Eu nunca consigo ler só um. Se eu termino um livro físico, eu já pego outro para começar a ler. E o e-book está em andamento. Quando eu termino o e-book, eu já parto para outro praticamente imediatamente. Eu termino e já vou ler o outro. Então, eu tô sempre lendo, sempre, sempre, sempre. E eu não misturo histórias. Eu falei, né, que eu costumo esquecer o nome dos personagens. Mas se tem uma coisa que eu não consigo esquecer é a história. Eu te conto a história inteirinha. Posso não lembrar o nome dos personagens, mas eu lembro a história inteirinha e eu não misturo as histórias que eu tô lendo. Então, acontece isso também. E isso pra mim é uma dica também, pra você que quer ler mais, leia mais de um livro ao mesmo tempo, se você conseguir fazer essa divisão. Experimente fazer primeiro, né? Ou pelo menos leia livros de gêneros diferentes. Por exemplo, você tá lendo um romance, leia um suspense ao mesmo tempo que você tá lendo um romance. Que vai te ajudar a ativar a tua memória e vai te ajudar a ler até mais rápido também, você lendo vários livros ao mesmo tempo. Pelo menos pra mim funciona super bem e há anos que eu faço isso. Outra pessoa disse assim: eu me esqueço das características dos personagens. Acontece, né, gente? Tem um outro aqui também que é bem curioso. Mas esse de esquecer características é um pouquinho. Depende muito do livro também. Porque tem autor que constantemente está sempre te lembrando de como aspectos do personagem. Por exemplo, se ela é uma pessoa loira, se tá sempre falando assim, os cabelos claros e não sei o que, fazendo referência à cor do cabelo, à cor dos olhos, à cor da pele. Eu particularmente gosto quando o autor ele descreve as características físicas do personagem. Aí eu já consigo imaginar na minha cabeça e eu não esqueço. Esqueço o nome, mas não esqueço características. Isso pra mim fica bem gravado e eu consigo imaginar assim na minha cabeça. Uma coisa que a gente fazia muito em resenha antigamente era colocar ali como a gente imaginava os personagens. Se vocês forem lá no blog e verem as resenhas mais antigas, vocês vão ver que às vezes a gente colocava como eu imagino fulano de tal. Então a gente colocava um personagem assim, um modelo, um ator, alguém que a gente achava muito semelhante àquele personagem, a gente colocava lá. E era algo que a gente gostava muito de fazer. Acho que por falta de tempo hoje em dia a gente já não faz mais. Mas talvez a gente volte a fazer, porque eu gosto de ter em mente como é o personagem. Próximo, a pessoa disse assim: eu estava com mania de não terminar o livro, sempre deixava umas 10 páginas. Gente, como assim você deixa 10 páginas do livro? Você não termina a história. Eu não conseguiria fazer isso, não. Brasil não conseguiria. Eu ia ficar agoniada. Simplesmente assim, tipo, 10 páginas para acabar a história, eu não leio? Como é que eu vou saber o desfecho? Ou será que ela pulava só o epílogo? Porque pode ser, né? Às vezes o epílogo também é grande. Mas não consigo, gente. Eu leio até os agradecimentos do livro, eu leio a dedicatória, eu leio tudo. Só falta ler a ficha catalográfica, às vezes leio também, porque eu quero saber quem foi que. Quando eu vejo muito problema de tradução, eu leio quem foi que traduziu, quem fez a revisão, eu vejo tudo, leio tudo, praticamente o livro de cabo a rabo, que eu acho interessante. É uma preferência minha. Jamais conseguiria terminar, simplesmente largar assim, faltam 10 páginas, aí não faz questão não. Não consigo, sinceramente. Próxima é assim. Às vezes o autor descreve o cenário de uma forma e eu imagino de outra. Liberdade criativa, né? Acho justo. Já aconteceu comigo de série, principalmente em séries. Por exemplo, eles descrevem de uma determinada forma, né, ali no livro. E quando a gente vai ver a série baseada naquele livro, tem coisas diferentes. Tem coisas muito semelhantes, mas tem coisas muito diferentes. Aí eu falo assim, não era assim que eu imaginava esse lugar, não. Mas, né, o autor aprovou, fazer o quê? Próxima. Quando descrevem demais o local, eu pulo.
Eu não pulo. Gente, sinceramente, eu não tenho o hábito de pular nada num livro. Eu já vi muita gente, esse daqui é a primeira vez que tá falando especificamente sobre o local. Por exemplo, sei lá, narrando o local. Eu nunca pulei nada em livro quando eu tô lendo. Mas eu já vi gente falando que chega em partes de cenas hot, a pessoa não tá gostando, tá achando muito exagerado, ela pula aquelas cenas. Eu, sinceramente, eu não consigo pular nada de um livro. Se eu não estiver gostando, eu simplesmente abandono. Quando eu pulo alguma coisa, não é julgando não, tá, gente? Cada um faz o que quer e vive a sua vida de leitor do jeito que quer. Mas quando eu, Bárbara, pulo alguma coisa de um livro, pra mim já não tá sendo livro. Eu já não considero leitura completa, leitura por partes. Então, se eu fiz leituras por partes, aquele livro pra mim não foi lido completo, né? É minha percepção. Então, eu não consigo pular nada, 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 nada. Esse daqui também é bem interessante. Ela colocou assim: leio vários livros ao mesmo tempo, mas quando é um muito bom, tenho ressaca e demora uns dias. Às vezes acontece, né? Você tá lendo vários livros, tem um que é mais ou menos bom, outro é que é muito bom, e você acaba se apegando àquele que é muito bom, obviamente, porque é muito bom. E aí, coitada, ela entra em ressaca, gente, isso é muito triste. E o que você faz, amiga? Você não continua lendo mais nenhum ou você passa por aquele período de ressaca mesmo e depois volta? Gostaria de saber a sua resposta para isso. Acontece com vocês? Comigo nunca aconteceu. Já tive ressaca literária, mas aí eu paro totalmente de ler. Eu não tô lendo nenhum livro. Quando eu tô de ressaca literária, realmente eu não leio nada. Eu paro aqueles que tá em andamento, paro tudo. Não leio. Próximo diz assim: gosto de ler e pensar na trilha sonora. Eu faço isso sempre. Eu acho isso muito legal, gente. Às vezes eu não consigo ler com ouvindo alguma coisa. Ainda mais se forem músicas que eu conheço, me dá vontade de cantar junto, eu viajo na música. Mas às vezes o autor ele cria trilhas sonoras para os livros. Eu acho isso muito legal. Tem um livro que eu li, que é o Drive, da Kate Stewart. Ela criou uma playlist que eu sigo até no Spotify, que é muito maneira. E eu ia lendo, assim, ela nomeava os capítulos e nomeava e falava qual era a música daquele capítulo. Então eu colocava a música repetindo, enquanto eu não terminava o capítulo, eu ia deixando a música rodando, porque tinha super a ver com a história. Então super casou a história com as músicas. Isso pra mim era sensacional. Mas tem alguns casos que eu não consigo fazer isso. Em outros casos, eu coloco uma playlist, que essa playlist foi, eu acho que foi Raquel que me mandou pra gente no grupo, que é uma playlist do Spotify de leitura também. Só que é só com músicas instrumentais, então não tem ninguém cantando, é só um instrumental. E para algumas leituras casa super bem, casa perfeitamente. Às vezes quando eu quero ler, assim, que eu tô mais de boas, eu coloco a playlist, mas não é algo que me prenda, assim, não faço questão de ouvir música enquanto eu tô lendo. É aleatório, às vezes acontece, às vezes não. Mas eu acho legal isso de pensar numa trilha sonora pro livro. Eu acho isso bem bacana. A última, gente, ela escreveu assim: eu sou ansiosa e leio alguns capítulos finais antes do meio da história. Toma spoiler por vontade própria, né? Mas eu vou confessar algo aqui pra vocês. Às vezes eu faço isso também. Por exemplo, eu só considero o livro lido ou abandonado. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Mas eu só considero um livro abandonado quando eu leio mais de 30% dele, mais quase 50% dele eu deixo de lado. E aí eu considero um livro abandonado. Se eu li, sei lá, 10% do livro, até mesmo 100 páginas do livro e larguei de mão, pra mim isso não é abandono. Eu nem li esse livro. Então, pra mim, eu não considero livro lido, nem abandonado. Eu só considero abandonado se eu li um pouco mais da metade ou ali 40, 50% do livro. Aí eu considero abandonado. Fora isso, não é. Aí, mas às vezes acontece isso. Se eu tô lendo um livro e eu não tô gostando muito do andamento da história, tô lá nos meus 10, 15%, principalmente e-book, né? Eu pego e vou pulando, né? O Kindle ele tem essa função, né? Você pode adiantar sem sair da página. Você pode ter uma prévia mais pra frente sem sair daquela determinada página. Aí eu faço isso às vezes. Eu vou lá pra frente, dou uma lida no que tá acontecendo. Se eu acho interessante, eu retorno e continuo a leitura.
Se o final pra mim não for interessante, eu simplesmente deixo de lado, excluo do meu Kindle e sigo em frente com outra leitura. Vocês fazem isso também? Spoiler por conta própria. Me conta aí, por favor, me conta aí nos comentários uma curiosidade da sua vida de leitor, ou se você se identifica com alguma dessas que eu contei aqui pra vocês. Vou adorar conhecer as curiosidades de vocês, certo? Pode ser mais de uma também, pode ser várias aí que eu vou amar ler. É isso por hoje, gente. Lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações. Não deixe de seguir a gente lá nas nossas redes sociais. E em breve eu volto com muito mais para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe aí com o máximo de pessoas que vocês puderem. Me aguardem e até breve. Tchau, tchau.